Nesta unidade, trabalharemos o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, e o papel da família no movimento escoteiro. Inicialmente, cabe a indagação: como está a nossa convivência familiar? Essa imagem nos traz realmente algumas reflexões. A convivência familiar, ela é potencial minimizadora da assimetria de riscos. Ou, dito de outro modo, uma má convivência familiar, ela implica em um alto risco de consequências negativas para os jovens, haja vista que os jovens, as crianças e adolescentes, são a parte mais frágil da relação. Aqui cabe um conceito bastante interessante, que é de a parentalidade positiva. Como se pode verificar na definição, abre aspas, a maior satisfação dos filhos com a relação pais e filhos está associada a um menor risco de uso de drogas subsequente, comportamentos alimentares não saudáveis, sono insuficiente e obesidade. Esse relacionamento satisfatório é muitas vezes caracterizado por um forte vínculo e apego. O apego dos pais proporciona uma sensação de segurança e molda as expectativas da criança em relação aos outros, o que define a trajetória do desenvolvimento e da saúde infantil. Onde entra o escotismo nisso? O escotismo, ele proporciona uma convivência qualificada e positiva. Nesse viés, há uma via de mão dupla, ou seja, a família faz bem ao escotismo e o escotismo faz bem à família. É importante lembrar que o escotismo ele nasce como um projeto de formação moral complementar à formação da família. Tanto que neste trecho do livro Lições da Escola da Vida, de Baden-Powell, ele destaca que a proposta original do escotismo era ser uma sociedade para a propagação das qualidades morais. Nesse sentido, nós temos o quê? O escotismo como um elemento de moralidade, ou seja, ele traz regras para os jovens e isso está claramente escrito na lei e na promessa. Há um compromisso ético dos jovens que, sem dúvida, acrescenta a educação familiar. Diz a regra 41 do POR que, para praticar o escotismo, é necessário cumprir um conjunto de normas, além da vivência dos princípios e valores definidos na lei e na promessa escoteira. O Estatuto da OEB prevê que a Associação União dos Escoteiros do Brasil tem estatutariamente como objetivo a educação não formal de crianças, adolescentes e jovens de 6,5 anos a 21 incompletos, em complemento à educação dada pela família, pela escola e ao credo religioso adotado pela família. Igualmente, no POR, a família é destacada na regra 011, que prevê a complementação da educação escoteira em relação à educação familiar, e na regra 022, item 5, que prevê a necessidade de autorização da família
para o comparecimento de jovens a cerimônias de culto de outras religiões. Também a regra 141, item 3, a instituição reconhece a família como principal parceiro na formação das crianças e jovens escoteiros. O item 4 destaca que as famílias, dirigentes, voluntários e jovens, caso observem conduta inadequada ou divergente dos princípios da instituição, que denunciem o ocorrido aos órgãos competentes, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. A regra 142, item K, destaca relação com a família. O escotista deverá sempre manter o contato com os pais do membro juvenil, para que as orientações repassadas aos mesmos sejam de conhecimento da família. E por que as normas escoteiras citam a família? Aqui temos uma norma constitucional prevista no artigo 227 da Constituição Federal, que trata dos deveres da família, da sociedade e do Estado em relação à criança e o adolescente. É um princípio maior que normatiza uma série de outras regras inferiores. O Código Civil Brasileiro, que é a Lei Federal 10.406, 2002, destaca o poder familiar, ou seja, os filhos estão sujeitos ao poder familiar enquanto menores. Basicamente, o poder familiar é a direção da criação e educação da criança e do adolescente, a sua representação judicial ou assistência, de acordo com a idade, e a possibilidade de exigência que os pais têm de que os jovens lhes obedeçam e pratiquem serviços próprios de sua idade e condição. Aqui, evidentemente, quando você manda seu filho lavar a louça, arrumar o quarto, ajudar nas atividades domésticas, você está exercendo, evidentemente, o poder familiar. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vem regulamentar aquele artigo da Constituição citado anteriormente, o artigo 227, com uma finalidade protetiva em relação às crianças e adolescentes. Ele cria um sistema protetivo, a fim de que as crianças sejam preservadas em termos físicos, morais, mentais, espirituais, sociais e tenham dignidade. O ECA define criança como de 0 a 12 anos incompletos e adolescente de 12 até 18 incompletos. O ECA é muito claro, no sentido de que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão a seus direitos fundamentais. Artigo 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Aqui também, o ECA enfatiza no artigo 18 a necessidade e a obrigação nossa de deixarmos a criança e o adolescente a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Evidentemente, neste caso, nós não podemos utilizar, enquanto voluntários, nenhum tipo de atividade que resulte em situações dessa natureza. No artigo 70,
é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Ou seja, temos que agir preventivamente. Artigo 71. A criança e o adolescente têm direito à informação, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. É por isso que há recomendações de adequação de informações às faixas etárias de cada jovem. Artigo 79. As revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições e deverão respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família. Ou seja, toda e qualquer publicação, inclusive eletrônica, deve respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família. Resumindo, o poder familiar é um poder-dever de gestão conjunta da vida do jovem e convivência afetiva, mesmo no caso de pais separados, daí a importância da chamada guarda compartilhada, para que se garanta a presença dos genitores na vida do jovem. Essa gestão conjunta é absolutamente fundamental para a saúde mental do jovem. O método escoteiro ele é perfeitamente adequado ao que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente e as demais leis civis. Como nós podemos ver, os elementos novos do método aqui expressos, o compromisso da promessa escoteira, o desafio de objetivos pessoais, o diálogo e apoio de líderes adultos, os valores da lei escoteira, a estrutura de empoderamento dos jovens, o propósito pelo marco simbólico, o atrativo das atividades, a alegria de servir ao próximo, são elementos éticos adequados ao previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, na legislação civil e na Constituição Federal. Nesse contexto de pandemia, cabe a reflexão. Os filhos em casa. A pandemia está possibilitando a reconstrução da parentalidade? Essa é uma questão colocada pelo professor Conrado Paulino da Rosa, especialista em direito de família, que é muito pertinente no momento, já que houve uma necessidade por muitas famílias de rever a sua relação com os filhos por estarem eles mais presentes em casa. Por fim, fica a dica. A região escoteira do Rio Grande do Sul publicou um documentário muito interessante que pode ser acessado nesse link, chamado Família Escoteira, Escotismo que me move. Nesse documentário, nós podemos ver a importância da família para o movimento escoteiro e a importância do movimento escoteiro para a família. Vale a pena conferir. Por fim, essa mensagem do nosso chefe maior, Robert Baden-Powell, no seu Guia do Chefe Escoteiro. A satisfação que resulta de ter cada um tentado cumprir abnegadamente seu dever e ter desenvolvido o caráter nos jovens, o que lhes dará uma personalidade diferente para toda a vida, uma recompensa tão grande que absolutamente não pode ser descrita. Segue o nosso contato. Muito obrigado e sempre alerta.